Olá pessoal, tudo bom? Vamos dizendo oi aí para eu ver quem é que tá. Oi Bia, esperando um pouquinho para todo mundo entrar, né? Pra gente começar com a gente. Raiko, Bia, muito bom ver vocês, pessoal. Tô com saudade, inclusive, doido para essa quarentena acabar, pra a gente poder se ver no centro, né? Rezar junto, conversar, falotear, tomar um cafezinho. A gente tem uma presença ilustre, né, aqui do Pó de Lua. Se você não segue o Pó de Lua, siga, vale muito a pena. E vamos entrando, vamos lá. Para vocês que já entraram, só para lembrar, hoje a gente vai falar sobre oração, né? A ideia hoje é dar algumas dicas de como rezar bem, falar um pouco sobre a oração de um jeito bem prático. Vai ser um passo a passo, né? A gente vai falar sobre tudo que é bom, tudo que ajuda a gente para ter uma boa oração, desde o antes de rezar até depois da oração. Acreditem, tem coisa que depois da oração é importantíssimo para frutificar na própria oração. Então vamos esperar só mais um pouquinho para todo mundo entrar para gente poder começar de verdade. Raiko tá perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, Raiko, eu vou tentar. Gabriel me explicou um pouquinho como é que faz para gravar e eu vou ver se eu acerto. Tio Evaldo, a Aline tá com as meninas e Léo, né? Um beijo em Lelê, em Nana e em Alice. Muita gente entrando. Muito bom, pessoal, muito bom mesmo ver vocês. Espero poder ajudar com alguma coisa, né? Vou dividir um pouco com vocês a experiência que eu tenho com a minha própria oração pessoal a partir do que eu aprendi nesse tempo na comunidade, né? Também com contato com alguns outros amigos. Se vocês querem uma dica legal, sigam o Padre Francis. Ele ajudou muito a minha vida espiritual, né? Depois que eu conheci Francis, a minha vida espiritual deu realmente um salto qualitativo, né? E Francis ensinou muito a toda a comunidade, na verdade, né? Quanta gente boa, tia Dedete. Guilherme tá mandar um abraço para Clarice. Claro, um grande abraço. Como eu já disse, quem não segue Clarice, siga, viu? Porque ela é uma excelente escritora, futura membra da Academia Pernambucana de Letras, se Deus quiser. Ayrton, minha gente, Ayrton, praticamente Padre Ayrton, né, da Diocese de Nazaré, estudou comigo na teologia e é uma pessoa assim que eu admiro muito, profundo conhecedor de Ratzinger, de Bento XVI, né? Espero que ele, assim que seja ordenado que essa pandemia acabar, a gente chame ele para celebrar uma missa lá na comunidade, né? Vou deixar a live salva, Camila. Vou tentar deixar. É isso, né, pessoal? Acho que estabilizou o número de gente. Vou começar. Então, lembrando de novo, essa live é para falar um pouquinho sobre oração. O nome do padre, que ainda não foi ordenado, mas ele está prestes a ser ordenado. Acreditem, o coronavírus adiou a ordenação do coitado. Mas é Ayrton, esse que está comentando aí, viva Ratzinger. Já vai ser padre. Quando ele for, com certeza vai fazer um bem na vida de muita gente. O padre que me ajudou na vida espiritual é Francis. Ele é jesuíta. Padre Francis Adão. Procurem ele, tá? Ele tá no Instagram e ele tá no YouTube com músicas dele. O nome do canal dele é Fé em Canto, tá? Então vamos lá. Para contextualizar vocês, então, a ideia hoje é falar um pouco sobre a oração, né? Eu não vou falar de forma espiritual, eu não vou dar uma aula sobre oração, eu não vou falar teologicamente o que é oração. A ideia é que eu faça
um pouco passo a passo com vocês. Eu vou falar tudo que a comunidade fala, tudo que a experiência da igreja indica como dicas boas, como ações boas para ajudarem a gente a rezar melhor, certo? Então a ideia é ser bem simples mesmo, bem direto, é um passo a passo, tá? Pode ser que muitas coisas aqui que eu vá falando pareça óbvia para muitos de vocês, mas para muita gente eu sei que não é, né? Como vocês devem saber ou não, a oração pessoal é um dos passos da comunidade. A comunidade tem 5 passos e um deles a gente chama de silêncio. E o silêncio é justamente isso, é a oração pessoal. Então a ideia aqui hoje é eu trazer de forma bem rápida um passo a passo de como rezar bem, o que é que a gente pode fazer antes de rezar, durante a oração e depois da oração para ajudar a gente a ter uma vida espiritual concreta, uma vida espiritual que dê muito fruto e que ajude a gente a se aproximar mais de Deus, ter uma relação íntima com Ele, tá? Então vamos lá. Por que que eu digo que na oração a gente tem que falar sobre o antes? O antes é muito importante, né? Ontem lá nos stories da comunidade, aqui nos stories da comunidade, vocês marcaram que sim, né, naquelas opções lá das perguntas de se você se sente preguiçoso, se você tem dificuldade de rezar, e muitas delas se resolvem no antes da oração, né? O primeiro passo da gente, importantíssimo para a gente ter uma vida espiritual boa, é escolher um horário e colocar ele na rotina. Isso é fundamental. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se comprometer a rezar. É ir na sua agenda e colocar um horário para rezar, certo? Escolher um horário bom, um horário que você esteja acordado, um horário que você esteja disposto, e coloque isso como uma atividade do dia mesmo, né? Eu, pessoalmente, faço funcional e eu tenho muita preguiça de fazer os treinos muitas vezes. E várias vezes eu só consigo treinar porque isso está no meu horário. Da mesma forma a oração. Vão existir dias que a gente não vai querer rezar, mas se ele se torna um hábito, se ele está naquele horário específico, as coisas começam a funcionar melhor, certo? A gente começa a criar uma rotina, e isso ajuda muito. Então, o primeiro passo é esse, é escolher um horário e colocar ele na agenda. Um segundo ponto, antes de começar a rezar, é arrumar um lugar. Arrumar um lugar tem 2 sentidos. O primeiro é escolher um lugar. Escolher um lugar que seja silencioso, um lugar que seja confortável, um lugar que você possa ficar sozinho. Mas arrumar um lugar também é arrumar esse lugar, é fazer desse lugar uma capela. Por exemplo, eu costumo rezar no chão do quarto. Eu tenho esse costume. Sempre que eu rezo sentado no chão. Eu não posso deixar, então, o meu chão ser uma capela. Todo dia o meu chão é chão. Mas, na hora que eu vou começar a rezar, eu pego 2 coisas. Uma vela e um ícone, certo? Isso é fundamental, minha gente. Deus pode não precisar da minha vela. Deus pode não precisar do meu ícone ou do meu crucifixo. Mas a gente precisa. A vela e o ícone ajudam muito a gente a entender onde a gente está, a ter uma noção do que a gente está fazendo, certo? Ele ajuda a gente a mostrar que ali é um lugar diferente, ali é um lugar especial, certo? Então, se você tiver um lugar na sua casa reservado só para isso, é ainda melhor. E se não, a vela, o crucifixo, isso ajuda muito a gente a ter uma oração de qualidade. Um outro ponto antes de rezar, certo? É escolher a duração dessa oração. Uma tentação da gente muito comum, que eu escuto muito na comunidade com as pessoas que eu converso, é, por exemplo, rezar um dia 2 horas e depois só rezar de novo daqui a uma semana, ou rezar um dia 30 minutos, no outro dia se reza 5, no outro dia se reza 1 hora. E isso tende a dificultar a nossa caminhada, né? Isso tende a atrapalhar que o nosso corpo se acostume àquilo, a atrapalhar a gente, para que a gente não consiga criar uma rotina. Então é muito importante a gente selecionar um tempo, tá? Para quem não tem muito costume de rezar, eu sugiro começar com 5 minutinhos, tá? Então começa com um tempo curto, né? A prioridade é a gente começar a se ambientar com tudo isso, a prioridade é a gente começar a aprender a se concentrar. Então, 5 minutinhos é o suficiente.
passa uma semana rezando 5 minutos, vê que está tranquilo, vai para 10, mas é importante, muito importante, ter paciência. Em todos os passos que eu vou falar aqui, é importantíssimo ter paciência, certo? Então, começar com os 5 minutinhos, vai aumentando e tal. Quem já reza 30 minutos por dia, 40 minutos por dia, ótimo. Mas é importante estabelecer esse tempo, é importante não passar desse tempo, certo? Uma comparação que a gente pode fazer, que pode ajudar, é, por exemplo, alguém que é sedentário e vai começar a fazer exercício, né? Se essa pessoa que não tem o costume de fazer exercício, no primeiro treino ou na primeira semana decide correr uma maratona, ela vai distender um músculo, né? Ela vai ficar tão dolorida que ela nunca mais vai querer correr na vida, ou então ela vai conseguir correr essa maratona e no dia seguinte ela não vai conseguir, no outro dia ela não vai conseguir, ou ela vai correr menos e vai se sentir frustrada por isso. Então, respeitar o tempo, certo? Respeitar o tempo de oração, definir esse tempo com antecedência. O próximo ponto, né? E por que é que eu estou falando tanto desses pontos de antes? Francis, que é esse padre que eu falei para vocês, que ajudou muito a comunidade e ajuda ainda, ele é um irmão, assim, uma pessoa que eu admiro muito. Ele tende a comparar a oração com o jantar em sua casa com um amigo. Então você chama um amigo para jantar na sua casa. Antes que esse amigo chegue, você precisa preparar as coisas, né? Então, escolher o lugar, escolher o tempo de duração da oração, tudo isso aí preparando esse jantar. É arrumar a mesa, pensar nos ingredientes, certo? Então, depois de escolher o tempo, depois de arrumar o lugar, depois de tudo isso, é importantíssimo escolher o cardápio. O que é que eu vou servir nessa oração? Qual é o alimento da gente hoje, né? O que é que isso significa na prática? O que é que eu vou rezar? Então, é importante que antes da oração eu já escolha o texto. Antes da oração eu já escolha um texto bíblico. Quais são os textos que a gente pode rezar? Quais são textos bons para a gente rezar? Algo que seja da Bíblia, um texto bíblico, seja do Antigo Testamento, seja do Novo. Um livro de espiritualidade da vida de algum santo ou alguma coisa assim. Alguma coisa assim que eu quero dizer é Beatos, certo? E um texto, por exemplo, uma formação da comunidade também pode ser um material. Mas é importantíssimo escolher isso antes, certo? É importantíssimo conhecer isso que a gente vai rezar. E aí eu tenho uma dica para você que não tem muito costume. Se você não tem muito costume de rezar, se é uma coisa nova para você, ou se é uma coisa desafiadora para você, mesmo que você já tente há muito tempo, comece pelos evangelhos e, se possível, melhor ainda, os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que esses são mais fáceis? A linguagem deles é mais fácil. É como se eles estivessem contando uma história, simplesmente, né? Não tem não tem muita dificuldade de entender, certo? É uma coisa bem simples. Jesus fez isso, olhou assim, os discípulos reagiram desse jeito. É simples de entender, tá? Então, eu sugiro começar pelo Evangelho. Uma outra dica é você pegar a liturgia diária. Então, o Evangelho daquele dia é o Evangelho que você vai rezar. E aí, todo dia, você já tem escolhido para você o seu material de oração e não precisa tanto se preocupar com isso, né? Mas é isso, escolher o cardápio é fundamental. Imagina você chamar alguém para jantar na sua casa e quando ele chegar, você vai... Eita, eu não pensei ainda no que a gente vai jantar, vamos pedir um iFood. Não, isso não cola muito bem, né? A não ser que tenha sido combinado antes já a questão do iFood. E, por fim, dessa etapa antes de rezar, é escolher a posição, né? É se posicionar para rezar, é se colocar numa posição confortável. E aí aqui, quando eu digo confortável tanto de um jeito que você não durma, certo? Então, a posição confortável não é confortável o suficiente para você dormir. Evite cama, evite sofá. Mas também tem que ter um conforto, né? Então, por exemplo, tem muita gente que vai começar a rezar, não tem muito costume, quer rezar logo de joelho, se propõe a rezar 30 minutos de joelho. Quando dá 5 minutos de oração, o joelho doendo, a pessoa se desconcentra, a oração para no meio do caminho. Então veja, se você vai, por exemplo, rezar de joelho e não tem o costume de aguentar o tempo todo de joelho, comece de joelho e depois sente, sabe? Eu, como já disse, eu prefiro rezar sentado. Me ajuda a rezar sentado. Eu sei
que é uma reverência maior eu estar de joelho diante de Deus. Mas, sentado, eu me concentro melhor na oração. E o que importa na oração, presta atenção nisso, na oração o que importa é um coração aberto. Na oração o que importa é um coração disponível com lugar para Deus. Então eu preciso estar aberto, eu preciso estar concentrado, eu preciso estar atento ao que está acontecendo. Se eu tenho uma posição que vai me fazer dormir, ou se eu tenho uma posição que vai começar a doer, que vai começar a incomodar e vai me atrapalhar, eu procuro outra posição, tá? Esses são os pontos que a gente tem que ter atenção antes de rezar. E quando começa a oração em si? Quando começa a oração em si, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar. A gente precisa parar. A gente está o tempo todo na nossa rotina, correndo, o tempo todo fazendo mil coisas. É importantíssimo que a gente diga ao nosso corpo que agora é momento de intimidade. Agora é momento de mergulho. Agora é momento de se encontrar com Deus. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou começar a rezar, antes mesmo do sinal da cruz, é respirar fundo, com calma. Sem pressa. Eu passo cerca de 3, 5 minutos só respirando, só olhando para a minha respiração, me acalmando. Ontem nos stories vocês também votaram que tem o pensamento acelerado quando vão rezar, né? Que ficam muito distraídos. Isso é importantíssimo, é fundamental para combater esse pensamento acelerado. Respirar fundo, gastar tempo. Tudo que a gente for falar aqui nesse ponto sobre como rezar, dois elementos são fundamentais. Gastar tempo e sinceridade. Acho que travou aqui, já voltou? Acho que voltou. Antes de tudo, então, respirar, né? Tomar tempo, gastar tempo com isso. Para você entender o que você está fazendo e para você se acalmar. Deixar que as coisas da rotina passem e que fique somente você e Deus. E aí a gente chega no próximo passo, que é tomar consciência da presença de Deus. Tomar consciência da presença de Deus é perceber que Ele está ali, é entender que Ele está ali. Tem duas coisas que eu costumo fazer. Uma eu faço sempre, a outra quando está mais difícil de perceber a presença de Deus. A primeira é fazer o sinal da cruz com calma. Lembrem, gastar tempo com todos esses passos. Então não vou fazer em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Calma. Deus não está fugindo. Ele vai estar ali, Ele vai esperar por você. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entenda o que você está dizendo, perceba o que você está dizendo, com calma, com solenidade. É Deus que está ali, certo? Se você se comprometeu a rezar 5 minutos, é 5 minutos. Não precisa correr para fazer tudo o que tem que fazer. Você vai passar 5 minutos fazendo a sua oração. Se são 30, por que a pressa? Tem 30 minutos. Então, com calma, com solenidade. Uma outra coisa que eu costumo fazer para tomar consciência da presença de Deus é dizer para Ele. É dizer que eu percebo que Ele está ali. É rezar dizendo que Ele está ali. Então, muitas vezes eu faço assim. Meu Deus, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu sinto que Tu estás aqui. Tu já estavas aqui antes de eu chegar. Reza a presença de Deus. Isso ajuda muito. Mesmo que eu comece dizendo que sinto a presença dele sem sentir, isso me ajuda a começar a sentir. Isso é uma coisa que eu descobri que achei fantástico. Então, rezar com calma, saborear a presença de Deus. E depois, claro, de perceber que ele está lá, a gente se coloca para ele. A gente mostra para ele que a gente também está presente. Como é que eu faço isso? E aqui, o ponto que eu falei da sinceridade é fundamental. Eu preciso dizer para Deus como eu estou. Eu preciso entregar para Deus aquilo que eu sou hoje e agora. Então eu vou dizer para Ele, meu Deus, hoje eu não queria rezar, hoje eu estava com preguiça, hoje eu estava triste, mas eu estou aqui, né? Eu me coloco diante de Ti, eu quero entregar a Ti a minha tristeza, o meu cansaço, ou não, Senhor,
Hoje eu estou muito feliz por estar aqui contigo. Muito obrigado por existir na minha vida. Muito obrigado por ter me chamado. É o momento de você admitir como você está, de você perceber aonde você está espiritualmente, certo? Então, depois de perceber a presença de Deus, se colocar na presença de Deus, entregar isso a Ele. E também aqui é um momento bom para pedir perdão, né? Quando eu vou me colocar diante dele, dizer aonde eu estou, né? Dizer como eu cheguei aqui, se eu cheguei feliz, se eu cheguei triste, se eu cheguei cansado. Também é o momento de dizer que eu cheguei arrependido pelos meus pecados, né? Também é um momento para pedir perdão, que nem na missa, né? Logo no comecinho, antes de começarem as leituras, antes de começar a liturgia eucarística, a gente tem o ato penitencial. Então, esse momento de se colocar na presença de Deus e mostrar para Ele aquilo que a gente é, aquilo que a gente está sentindo, né? Inclusive dizer para Ele a verdade. A verdade, Senhor, é que hoje eu queria estar fazendo outra coisa. Hoje eu vim rezar por obrigação. Mas recebe esse meu sentimento, recebe meu coração duro e me ajuda a te encontrar, certo? Então esse passo é importantíssimo. Depois disso, né, logo antes da gente entrar na reflexão do texto, a gente vai pedir a graça. Então, a gente acolheu o convidado que chegou. Voltou, né? Acho que tinha travado. Então, acolher o convidado que chegou, se colocar na presença dele e aí depois pedir a graça, né? Pedir a graça da oração. O que é que eu preciso hoje, certo? Então, eu acabei de dizer para Deus que eu estou cansado. Eu acabei de dizer para Deus que eu estou disperso. Eu posso pedir para Ele a graça de percebê-lo, né? Eu estou disperso, eu estou sem fé, eu estou sem esperança. Então, talvez eu precise dessa graça, perceber a presença de Deus. É isso que eu vou pedir. De novo, gastem tempo, né? Repitam as coisas, ruminem as coisas. Então, do mesmo jeito que eu respiro fundo, que eu passo alguns minutos respirando fundo, eu passo alguns minutos repetindo. Senhor, me dá a graça de te perceber. Me dá a graça de te perceber. Jesus, que eu te perceba. Isso vai abrindo o nosso coração, vai abrindo a nossa cabeça para que a gente acolha a graça que Deus quer dar. Veja, a graça que eu quero pedir a Deus, Ele já quer me dar. Se ela vai me fazer mais santo, Ele já quer dar. A questão é eu me abrir para receber. E aí, quando eu vou repetindo, quando eu vou ruminando isso dentro de mim, eu vou me abrindo cada vez mais para receber essa graça, tá bom? Pedindo essa graça, tendo pedido essa graça, a gente começa a leitura do nosso texto, a leitura do Evangelho, do Salmo, do texto que a gente escolheu. A regra é a mesma, é ler com calma, é saborear aquilo que está sendo lido, é apreciar devagar, né? Uma coisa que ajuda muito é ler mais de uma vez. Então, não vou ler o texto com pressa para acabar. Eu selecionei 5 versículos. Eu leio os 5 versículos com calma. Acabei os 5 versículos nessa primeira vez. Nada me chamou a atenção, eu leio de novo, com calma. E se alguma coisa me chama a atenção, certo? Se alguma coisa me chama a atenção nesse texto, eu paro. Eu paro nessa palavra. Essa palavra pode ser um verbo, pode ser um advérbio, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, certo? Então, de repente, eu estou lendo que os discípulos responderam imediatamente. E, de repente, o que me chamou a atenção foi isso, imediatamente. A resposta dos discípulos foi imediata. Isso me chama a atenção. O que é que eu faço? De novo, com calma, gastando tempo, eu vou ruminar essa palavra. Eu vou saborear essa refeição. Lembram que o Evangelho é a refeição, né, desse encontro com um amigo? Então, eu vou saborear essa palavra imediatamente. Meu Deus, quando tu me chamas, eu respondo imediatamente. Por que imediatamente? Então eu vou ruminando essa palavra, eu vou percebendo o que é que essa palavra me diz. Eu vou saboreando isso, vendo o que é que Deus pode estar me dizendo com essa palavra, tá? Uma dica que os jesuítas dão quando a gente está rezando, e eu digo jesuítas porque aprendi muita coisa com Francis, como eu disse para vocês, é imaginar a cena que a gente está lendo, certo? Então, de repente, as coisas não estejam me chamando a atenção assim que eu leio.
Mas, assim que eu tiver terminado de ler, se nada me chamou muita atenção, eu paro e imagino essa cena. Eu contemplo essa cena. Digamos, Jesus, aquela passagem do Evangelho em que Jesus está dentro de uma casa, tem uma multidão do lado de fora e as pessoas abrem o teto para passar um paralítico, para que Jesus cure. Então eu vou imaginar essa casa, como ela é. Ela é apertada, ela é grande, né? Como é esse teto? Como é esse doente? Como ele está vestido? Né? Quem está comigo? Quem está com Jesus? Onde é que eu estou nessa cena? Isso ajuda muito a ir percebendo o que Deus pode estar dizendo para a gente. Tá? Então eu vou ruminando essa palavra que me chamou a atenção, vou ruminando esse trecho do Evangelho e sentindo o que Deus pode estar me dizendo. Existe um apelo de Deus aí, né? Por que isso imediatamente me chamou a atenção? O que é que isso me traz? De repente isso pode me trazer uma memória, de repente isso pode me trazer uma nova compreensão, uma coisa que eu não entendia antes. De repente isso pode me trazer uma vontade de ter menos medo para responder quando Deus me chama, de ter menos medo de servir quando alguém precisa, né? Então eu vou gastar tempo com esse apelo que surge, com essa memória, com essa compreensão, com essa vontade, tá? E aí, para finalizar a oração, a gente, depois de ter ruminado, depois de ter gastado um tempo, certo? A gente vai, é hora de pedir. É hora de pedir, talvez, a graça que a gente percebeu nesse apelo, quando a gente rezou. Então, de repente, eu senti que Deus me chamava a ser mais rápido, né? na minha disposição para servir. Então, eu peço essa graça para ser mais rápido no servir, para ser imediato como os discípulos. Ou então, a graça de recomeçar, a graça de perseverar. Passei a oração toda com o coração fechado. Peço a graça de abrir o coração, né? Esse também é o momento de eu pedir pelas pessoas, pedir pelos doentes, pedir por aqueles que pediram a minha oração, pedir pelas pessoas que eu amo, né? Também é mais um momento de pedir perdão, talvez, né? Meu Deus, tu me suscitastes que eu fosse mais fiel, mas eu tenho medo ainda, eu ainda não consigo. Perdoa a minha fraqueza, perdoa a minha fragilidade, me ajuda a ser mais fiel. É o momento de você fechar, né, a oração. Depois disso, uma oração da igreja, né? Geralmente eu só faço o glória, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sempre com calma. É um momento solene de encontro com Deus, tá? Tem gente que reza aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria. É esse momento de fazer uma oração. E aí, depois disso, não acabou. Existe um ponto importantíssimo e fundamental para o bem da sua vida espiritual que acontece depois de rezar, que é anotar, certo? O meu caderno de oração não está aqui do lado não, ele está longe. Mas é anotar a sua oração. Todos os dias que você rezar, anote. Anote o que você encontrou. Anote como foi essa oração, né? O que essa oração me suscitou. Se eu consegui rezar o tempo que eu me propus, ou se eu passei desse tempo, ou se eu fiz menos tempo do que eu tinha me proposto. Se eu encontrei apenas silêncio, se não me veio nada e eu fiquei entediado, se eu cheguei na oração angustiado e saí leve, se eu cheguei leve e saí angustiado, qual foi o apelo de Deus para mim, o que Ele me chama a fazer. O que tiver acontecido, você vai anotar. Claro, não precisa fazer uma ata, não precisa fazer um relatório, tá? Você vai colocar de forma simples. O mais importante, né? Nessa oração, o importante é que, sei lá, me veio esse apelo de Deus. Ou não. O importante é que eu, tentando rezar, só me veio silêncio, né? Não consegui perceber a presença de Deus. Pronto, eu anoto isso. Isso é muito, muito, muito importante, minha gente. Inclusive, é muito bom quando eu sou responsável de vínculo na comunidade, né? Eu acompanho algumas pessoas há alguns anos. E várias vezes, na verdade, eu acho que eu posso arriscar dizer que 100% das vezes, que alguém que não anotava suas orações passou a anotar, isso fez uma diferença enorme na vida dessas pessoas, na vida espiritual dessas pessoas, tá? E aí, duas coisas só pra gente terminar, porque a gente já tá demorando um bocado aqui, né? A primeira é, se vocês tiverem alguma pergunta
mandem aqui rapidinho, porque eu vou selecionar assim um ou duas bem rápido, tá? Só para ver se ficou alguma dúvida. E eu vou tentar responder rápido para a gente não demorar muito. E dizer uma coisa, né? Um recado. Muitas e muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo, né? Também nesse tempo, enquanto eu acompanho as pessoas, enquanto responsável de vínculo, enquanto irmão mesmo de comunidade, muita gente fica frustrada quando percebe que reza e na oração não vem nada, né? Ela só percebe silêncio, ela não vê nada acontecendo, ela não percebe a presença de Deus. Por que é que isso é? Por que é que isso que é um jeito estranho de ver, que é um jeito errado de ver? A oração, ela sempre é frutífera. E uma coisa que eu costumo dizer, porque é muito comum, para você que vai começar a rezar, né? É muito comum que você se sinta assim, que você se sinta frustrado porque nada aconteceu. Ao invés de você se sentir frustrado, perceba que estar indo rezar sem nada acontecer é um grande fruto de fidelidade. Deus queira que todo mundo reze todos os dias, mesmo que não receba nada de Deus. Porque se uma pessoa está indo rezar sempre e não vem nada para ela, essa pessoa está rezando gratuitamente. E essa tem que ser a nossa relação com Deus, uma relação gratuita, doada, sem ter que esperar nada em troca. A gente vai se encontrar com Ele. E pessoas que se amam de verdade são capazes de ficar na presença um do outro em silêncio. Então, é só um recado que eu acho que com certeza isso vai surgir, né, na nossa oração, mas esse recado enquanto a gente recebia algumas perguntas. E tinha uma pergunta aqui de Igor, que eu vi. Por que preciso anotar? Igor, anotar é muito importante para que a gente vá percebendo os movimentos que vão acontecendo dentro da gente, certo? Então, digamos, todo dia eu vou anotando. E aí, uma vez por semana ou uma vez por mês, eu paro e leio as minhas anotações e eu percebo como é que o meu espírito vem caminhando, como é que eu venho caminhando com Deus nesse tempo. Isso me ajuda muito a perceber algum apelo de Deus que eu não estava percebendo antes. Isso me ajuda muito quando eu for tomar alguma decisão, algum discernimento, certo? Aí, contemplando o mesmo movimento de Deus, isso me ajuda a tomar distância do meu momento presente. É muito comum que, por exemplo, eu rezo um mês e na última semana desse mês foi uma semana difícil, cansativa, triste. E eu tenho a impressão que eu estou há anos mal, que eu estou há anos sem sentir a presença de Deus. E quando eu vou revisitar o meu caderno de oração, eu percebo que não, que existia uma consolação. Ou então eu percebo que, mesmo quando eu estava triste e cansado, Deus estava ali, né? Na minha anotação eu consigo perceber que Deus estava ali. Então é muito importante. Também tem uma pergunta aqui. É a mesma pergunta. Deixa eu ver se tem mais algum ou se a gente encerra. Muito bom, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui de Ives. João, a gente deve contar o tempo desde o momento que começamos a nos preparar, desde o momento que começamos a nos acalmar. Ives, isso vai de cada um, certo? Eu coloco 30, 40 minutos e conto com o tempo de parar e de me preparar mesmo, tá bom? Isso depende de cada pessoa, porque depende do quanto você é capaz de permanecer rezando e de permanecer concentrado e aberto para rezar, né? Então, se você acha que passar um tempo respirando, se acalmando e tal, logo depois disso você já vai estar agoniado precisando acabar, então você respira um pouco menos ou passa a contar esse tempo só depois, assim, leva em consideração o todo, sabe? Eu acho que ajuda a levar em consideração tudo para que a gente, o importante, além do tempo estipulado, é como a gente reage a esse tempo, certo? Então, querendo ou não, a gente vai estar fazendo isso antes de rezar, então levar ele em consideração seria uma boa. Se a gente coloca para a gente rezar 5 minutinhos por dia, tira 1 minuto, 30 segundos para só respirar e depois começa, tá? É isso, pessoal. Espero mesmo que tenha ajudado a gente. Espero mesmo que tenha servido de alguma coisa, tá? Para o pessoal que está pedindo para salvar a live, eu vou tentar salvar, tá bom? Espero conseguir salvar, eu nunca fiz uma live. Mas é isso, espero ter ajudado. Foram dicas bem simples, foi bem rápido, bem corrido. Mas espero que a gente possa voltar outro dia para falar mais aprofundadamente sobre outras coisas,
tá? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado e até mais. Tchau, tchau. Ah, uma coisa, eu já disse tchau e tô falando aqui, né? Coloquem esse dever de casa, tá? Revisitem esse passo a passo e o dever de casa é rezar. Estipular um horário na minha agenda para rezar todo dia e começar. Se não começar hoje, comece amanhã, mas comece, porque a oração transforma a nossa vida mesmo, tá bom? Então até mais, um abraço e até a próxima.